Muitíssimo bom dia, é um prazer enorme ter você aqui comigo. Vou ligar aqui o Insta. Vamos lá, ajeitando tudo direitinho, tá ótimo agora. Que você tenha um excelente dia e hoje nós vamos falar de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por que esse motivo? Porque eu sempre recebo aqui seguidores falando, olha, meu filho, eu não estou conseguindo lidar com meu filho na escola, eu não estou conseguindo lidar com os problemas do meu filho, eu não estou conseguindo lidar, olhar, meu filho está pirracento. Além disso, um número crescente de pacientes adultos sendo diagnosticados com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou só transtorno de déficit de atenção. Então, a gente tem, e não é só isso, tá? A gente também tem um número grande de pessoas, crescente, um número grande de pacientes que chegam com outros sintomas relacionados à cognição e também às emoções. Depressão, além de depressão, ansiedade. Então, a gente precisa lidar com essa parte e a gente precisa lidar com essa parte como um todo, para que o nosso paciente, para que o nosso filho, para que o nosso marido, ou até às vezes a gente, né, para quem tem aí já o transtorno de déficit de atenção, possa ter uma boa qualidade de vida. É essencial ter uma boa qualidade de vida. Então, para você que está chegando aí agora, eu já vou pedir você para já enfiar o dedinho para compartilhar essa live com as pessoas que estiverem aí na sua lista de contatos, aquela pessoa que você sabe que precisa aumentar o foco, aumentar a atenção. Eu vou falar aqui para vocês hoje de alguns ativos também, alguns suplementos que são essenciais para a gente manter a atenção. Vou falar aqui para vocês também de algumas atitudes no dia a dia que são essenciais para a gente diminuir o pensamento acelerado. Né? Hoje, a maioria das pessoas sofre com síndrome do pensamento acelerado. E a gente precisa diminuir essa aceleração do pensamento se a gente quiser ter saúde. Então, precisamos diminuir a aceleração do pensamento, tá? Bom dia, Gardênia. Bom dia, Jéssica. A Tinelli Celina está entrando aqui também. Sejam muito bem-vindos. E a gente vai já começar a falar sobre o assunto. O que é o transtorno de déficit de atenção? Hoje é muito comum o superdiagnóstico. Por que eu estou falando do superdiagnóstico? Porque a maior parte das vezes o diagnóstico é feito... Gente, só me avisem se vocês estão me escutando bem, que eu já troquei aqui o microfone, mas vocês estavam falando que o som estava baixo. Se estiverem me escutando bem, eu fico muito feliz, tá? Então, já tá tudo certinho aqui com o microfone, então me avisem se vocês estão me escutando bem. Então, o que acontece hoje? Para a gente fazer um diagnóstico correto e não fazer um super diagnóstico, o que é um super diagnóstico? Eu tenho paciente que chega para mim da primeira vez e fala, olha, eu fui diagnosticado com transtorno de déficit de atenção, ou fui diagnosticado com hiperatividade, ou fui diagnosticado com autismo. E aí a gente melhora o estilo de vida, a gente suplementa, a gente traz para esse paciente uma qualidade de vida e uma boa nutrição. E aí esse paciente volta na próxima consulta e fala, não, o diagnóstico estava errado, eu não tenho isso não. Então, o que é um super diagnóstico? É quando você está passando por um momento ali, quando a pessoa está passando por um momento que ela tem aqueles sintomas, mas ela não tem a doença, né? Porque o autismo não é algo que você vai ter hoje, vai passar 2, 3 meses e você vai deixar de ter amanhã.
E isso está acontecendo muito, as pessoas estão sendo super diagnosticadas, estão recebendo um diagnóstico que não tem. Então, o que faz com que essa pessoa, naquele momento, receba um diagnóstico, um super diagnóstico? O que faz isso? O que faz isso é justamente os sintomas que aquela pessoa está apresentando naquele momento. E se a gente falar de falta de atenção, quais são esses sintomas? Olha, eu vim aqui ligar a live e fui arrumar tudo para fazer a live. De repente, lembrei que tinha que arrumar a cama. Fui lá, esqueci de arrumar a cama. Comecei a arrumar a cama, lembrei que eu tinha que deixar a torneira aberta. Fui fechar a torneira, olhei para, sei lá, uma caixinha que estava do lado com as coisas desorganizadas. No final das contas, eu não arrumei a cama, não fechei a torneira, acabei organizando a caixinha e deixei a live por fazer. Então, isso é algo que a gente acaba vendo muito no dia a dia, tarefas incompletas e inconclusivas que a gente deixa de fazer. Outra coisa é não conseguir ficar parado, né? Não conseguir ficar parado. Não consegue sentar, não consegue concentrar, aí a gente vai falar da hiperatividade, né? Tem que estar o tempo inteiro ativo, tem uma dificuldade de dormir, uma dificuldade de se manter focado fazendo algo, não consegue ficar parado. Então, e pode ser que existam os dois sintomas ao mesmo tempo. Pode ser que existam as duas doenças ao mesmo tempo. Então, como que é que eu posso tirar esses sintomas da minha vida, sendo que eu não tenho a doença? Ou mesmo que eu tenha a doença, como eu posso melhorar a minha qualidade de vida e ser uma pessoa produtiva? Por quê? Porque os dias complexos, os dias atuais são muito complexos, a gente tem muita coisa para fazer. Se a gente não for produtivo, a gente não consegue. A Jéssica falando aqui, principalmente na escola, é muito difícil. Ela tem um filho, né, com transtorno da déficit de atenção e hiperatividade, diagnosticado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que lembrar das telas. Quando a gente fala em tela, gente, a gente não está falando só para criança. Nós também estamos falando para os adultos. É uma coisa você sentar aqui, e isso já existe um hiperestímulo, né? A gente vai falar da luz azul daqui a pouco, mas existe um hiperestímulo. É uma coisa você sentar aqui, colocar aí, sentar numa cadeira, concentrar e assistir uma live, você está numa conversa. A outra coisa é você assistir os vídeos que são curtos. Assistir um pouquinho, passa, assistir um pouquinho, passa, assistir um pouquinho, passa, assistir um pouquinho, passa, e ficar com muitas cores ali, uma hiperestimulação visual. Isso vai acelerar o seu cérebro e vai fazer com que você tenha esses sintomas. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que tá tudo tão corrido, a gente tem que produzir tanto que muitas vezes a gente vai escutar um áudio e a gente coloca no 2x. Eu vou assistir um curso, eu coloco no 2x, 2x, gente, é velocidade dobrada, né? Eu aumento a velocidade. Eu não tenho paciência de escutar aquela pessoa falando na velocidade que ela está falando, e aí eu vou aumentar essa velocidade. O que acontece nesses casos? Você está acelerando o seu cérebro. E aí você vai se acostumar tanto a escutar naquela velocidade, rápido, 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 que quando você for ter uma conversa comum com alguém, porque ninguém fala acelerado, né? As pessoas que geralmente falam aceleradas são pessoas que são também pouco entendidas, que você tem que ficar ali voltando, gente, o pensamento dessa pessoa é muito rápido, o que não entendi, vou ali voltar a conversa para a gente ver, ou você pergunta de novo se você está presencialmente. Então, o que precisa ser feito? Você precisa evitar de usar a velocidade acelerada. Evite de escutar tudo acelerado, evite. Tente o máximo possível escutar na velocidade normal, porque senão daqui a pouco você não consegue manter uma conversa normal com ninguém. Você fica sem paciência. E aí você está conversando, pega ali o celular, está conversando com a pessoa, olhando para a pessoa, está digitando no celular.
Quando uma pessoa está digitando no celular, quando uma pessoa está ali na sua frente, você pega o celular, essa pessoa entende na hora que ela não é prioridade. E você também deixa de ser prioridade para essa pessoa. E aí os relacionamentos vão se perdendo. No caso das crianças, é pior ainda. O que eu percebo, gente? Eu tenho 3 filhos, eu tenho muitos sobrinhos, né? Às vezes tenho sobrinhos que são filhos do meu irmão, e tenho outros sobrinhos que são filhos dos meus cunhados. Então, existe uma quantidade muito grande de crianças na minha família. E televisão tá ligada, a criança tá assistindo televisão, ela assiste televisão, ela vira de lado, ela pula no sofá, ela joga o pé para cima, ela pega um brinquedo e tudo ali concentrada na televisão. Ela deixa de ter a concentração aonde ela precisa de ter, que seria sentar e assistir uma televisão. E esses desenhos, hoje, se você não tiver como evitar, evite desenhos com muitas cores e com excesso de estímulos. Tem desenhos que têm menos cores e menos estímulos. Eu vou dar exemplo de 2 desenhos animados aqui, que você pode encontrar aí no Netflix, e você vai conseguir, de uma maneira muito tranquila, observar o que eu estou falando aqui para você. Tem um desenho que chama Puffin Rock, o papagaio do mar. Né? Aí tem lá um casalzinho de irmãos de papagaios do mar que vivem numa ilha. É um desenho com pouco estímulo. Existe um desenho que se chama Simon, é um coelho chamado Simon. É um desenho com pouco estímulo. Aí você pega os outros desenhos que a maioria vê, tem um monte de explosão e muito movimento e muitas cores fortes e muita gente correndo o tempo inteiro e muito barulho. Isso vai hiperestimular o cérebro dessa criança, tá? Qualquer desenho, qualquer tela vai hiperestimular, mas esse desenho vai piorar esse estímulo. A Jéssica está falando aqui. Exatamente, é desse jeito. Meu filho detesta olhar para a televisão, né? Mas você liga para a televisão e ele te dá um pouco mais de sossego, no seguinte sentido, de ter alguma coisa ali fazendo companhia para ele, porque senão, se desligar a televisão, fica pior, porque ele quebra a casa, joga a casa no chão, né? Então, gente, o que tem que ser feito? Desligar a tela. Tirem a tela dessas crianças. Se você fizer uma ressonância magnética da criança que assiste tela, do cérebro de uma criança que assiste tela, e deixar essa mesma criança 2 meses sem tela, sem televisão, sem celular, sem tablet, sem videogame, essa mesma criança, daqui 2 meses, a ressonância magnética desse cérebro é completamente diferente. Completamente diferente. Aproveitando aqui a deixa da ressonância magnética, vamos falar de comprovação científica, porque muitas vezes eu falo de fé, eu falo de Deus, mas existem comprovações científicas que a oração, ela aumenta a quantidade de sangue nessa região da nossa cabeça, do nosso cérebro. Essa região frontal aí, essa região mais para frente do nosso cérebro, é uma região responsável por tomadas de decisão. Se você fizer uma ressonância magnética de uma pessoa que não está orando, tem um determinado fluxo sanguíneo nessa região. Se você fizer uma ressonância magnética de uma pessoa que está orando, o fluxo sanguíneo nessa região aumenta em 25%. 1/4 a mais de fluxo sanguíneo na região do cérebro que ajuda a tomada de decisões. Então, quando eu falo da importância da gente fazer oração todos os dias, quando eu falo da importância da gente ensinar as crianças a orar, eu não estou falando só
da importância de você ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com o divino, um relacionamento com o Criador, que isso é importantíssimo, não tem nada nessa vida mais importante do que você ter um relacionamento com Deus. Não existe nada mais importante, porque essa vida é finda, essa vida é um sopro, um fôlego, uma piscada. Agora a eternidade vai durar para sempre. Mas eu não estou falando só disso, eu também estou falando de saúde agora, saúde no cérebro agora, neste momento. Então, se você aumenta o fluxo sanguíneo na tomada de decisões quando você faz oração, ensine os seus filhos a orar. E aí tem gente que deixa a oração sempre para o final do dia. Você vai tomar as suas decisões durante o dia. No final do dia, você vai pegar e vai dormir. Então, de manhã cedo, ore de manhã cedo, ensine a seus filhos a agradecer de manhã cedo, a orar de manhã cedo. Hora do almoço. Antigamente, eu tinha dificuldade dos meus filhos escutarem a minha oração na hora do almoço. E isso foi virando um hábito tão grande que hoje eu não tenho dificuldade nenhuma. Todas as pessoas sentadas na minha mesa, que são da minha família, fazem a sua oração enquanto a gente está fazendo as nossas refeições. Então, os meus filhos, cada um deles tem o seu momento de orar, depois eu oro, depois meu marido ora, ou o inverso, né? E a gente faz as orações. E também na hora de dormir de novo. Por quê? Porque ajuda Aí a Kátia está falando, eu comprei um livro que chama Café com Deus, leio de manhã. Ajuda a tomar melhores decisões, aumenta o fluxo sanguíneo do cérebro. Se você não acredita em Deus, né? Eu não tenho como, eu tenho uma experiência. Derrubei o microfone, batendo aqui na mão, tudo bem, tá tudo certo. Quem sabe faz ao vivo. Eu tenho certeza que Deus existe porque eu já tive várias experiências com Deus. Mas se você é uma pessoa que não acredita em Deus, o que é inegável é que você orando, você acreditando ou não acreditando em Deus, isso não interessa. Se você fizer oração, você vai aumentar o fluxo sanguíneo na região onde você toma decisões. Então, sim, faça aí as suas orações durante o dia para melhorar a tomada de decisões. Crianças também tomam decisões? Tomam. Então, se a gente for falar de criança com transtorno de déficit de atenção e criança com hiperatividade, elas também tomam decisões. Elas vão decidir se vão chorar, se vão fazer uma pirraça, se vão comer, se vão fazer uma atividade, se vão desobedecer a professora, se vão provocar o colega. E muitas vezes as decisões das crianças são impulsivas, porque a criança não tem aquela capacidade de raciocínio que nós temos. Então, melhorar a impulsividade das reações infantis é muito importante. É muito importante. E aí, o que mais estimula essas crianças? Tem um agentezinho que é colocado, um aditivo que é colocado na alimentação, tem ali no tempero do miojo, deve ter ali no macarrãozinho do miojo, tem naquele tempero que você tempera com amor, né? Aquele tempero industrializado que você abre o saquinho e joga na comida, que é o tempero do amor, né? Tem nos biscoitos, nos chips, nos salgadinhos, nos alimentos processados, muitas vezes você vai encontrar no sal, tem um sal que todo mundo gosta. Eu gosto de usar esse sal aqui, que não é um sal integral, é um sal industrializado. Por quê? Porque esse tempero, ele estimula muito as nossas papilas gustativas com um sabor que a gente pouco conhece, que é o umami. A gente fala pouco desse sabor, a gente fala muito do salgado, do doce, do amargo, mas existe um sabor que a gente chama de umami, e esse umami estimula demais as nossas papilas gustativas e a gente acaba ficando viciado naquela comida. Então, você pode pegar a pior sopa do mundo industrializada, colocar um temperinho que tem esse ativo, que eu vou falar para você agora qual que é,
e você vai amar aquela sopa. Nossa, que sopa gostosa, eu quero comer mais. É o glutamato monossódico. Todas as vezes que você pegar uma embalagem, leiam rótulos, leiam rótulos. Todas as vezes que você pegar uma embalagem de algum produto, virar essa embalagem e ler glutamato monossódico, não compre. Não compre nada com glutamato monossódico. Né? Aí tem umas pessoas que vão para as redes sociais falar besteira. Né? Tem uma nutricionista muito seguida, com muitos seguidores, que ela fala assim: glutamato monossódico faz mal? Não, o glutamato monossódico é um neurotransmissor do nosso cérebro, a gente tem ele dentro do nosso corpo, então não adianta, ele não faz mal. E aí ela vai explicando o porquê que ela acha. Sim, faz mal. Por que faz mal, gente? Sim, ele é um neurotransmissor. O glutamato é um neurotransmissor do nosso cérebro, mas ele é um neurotransmissor excitatório. Você fica excitado, você fica agitado com o glutamato. E a gente tem que ter no nosso corpo um equilíbrio. A gente tem que estar excitado em alguns horários e em outros horários a gente tem que ter neurotransmissores que são inibitórios. Então tem que existir um equilíbrio entre a excitação e a inibição. Então, se você não tem esse equilíbrio entre a excitação e a inibição, você tem um problema. Nesse caso, a gente tem um problema com o glutamato monossódico, porque você está ingerindo bastante coisas com essa substância que no seu corpo vai aumentar a quantidade de neurotransmissores excitatórios. E aí você está dando para o seu filho algo que vai fazer ele ficar mais agitado, vai fazer ele ficar pior e vai piorar todos os sintomas dele, inclusive o desempenho escolar dele. Além disso, o açúcar. O açúcar também é excitatório. Quando você produz açúcar, quando você consome açúcar, você aumenta o açúcar no seu sangue, aumenta a glicemia. Aumentou a glicemia, você pode aumentar hormônios do prazer, né? O açúcar ali, um monte de glicose ali no seu sangue, pode estimular o aumento da dopamina, que é aquele hormônio do prazer. Você come aquele doce, você fala, que delícia, aí você quer comer de novo. E aumenta esse hormônio do prazer, gera um vício, e você vai comer mais e mais e mais, o excesso de açúcar vai inflamar o cérebro, porque o excesso de insulina no corpo inflama também o cérebro, vai inflamar todo o corpo, além de deixar você agitado. Você vai ficar agitado, o seu filho vai ficar agitado. Então, crianças que consomem doces ficam agitadas. Se essas crianças não consomem doces, elas são crianças mais tranquilas. O cérebro fica menos agitado. E aí a gente pega duas coisas que são feitas ao mesmo tempo. Você tá ali com pressa, você abre um pacote de biscoito recheado, liga a televisão, coloca o seu filho na frente da televisão e entrega para ele um pacote de biscoito recheado. Você tem uma bomba. Você vai ter a televisão que vai inibir o centro de saciedade do seu filho, então ele vai comer e nem perceber o que comeu. Vai estimular o cérebro do seu filho. Você tem um biscoito recheado com gorduras hidrogenadas que inflamam, com excesso de açúcar enorme, incomparável, que inflama, com glutamato monossódico que vicia, e aí você está dando vários estímulos para o seu filho ficar agitado e viciado. Isso vai refletir no comportamento dele ao longo de todo o dia. E isso também, gente, serve para o adulto. Eu não estou falando só de criança. Você que senta com uma caixa de bombom na frente da televisão, com um pacote de doce, com um pedaço de pizza, com um miojo
e vai comer na frente da televisão, você está tendo os mesmos problemas no seu corpo. Então, faz parte de inibir esse centro. Agora, crianças fazem bagunça? Sim, crianças fazem bagunça, o que não significa que as crianças bagunceiras vão ter menos desempenho escolar, né? Porque criança faz bagunça, que se você for desligar a tela, a criança não vai ficar restrita a um cômodo, né? Ontem eu estava escutando, eu não me importo que meu filho faça determinados tipos de bagunça, eu sempre falo, pode bagunçar à vontade desde que você arrume. E aí, o meu filho mais velho, ele falou assim, mãe, o que eu vou fazer agora, sendo que eu não vou assistir televisão, mãe? Que eu não deixo assistir televisão. Aí eu falei, vai ler um livro, vai usar a criatividade. Aí ele foi, pegou um colchão, botou um colchão no chão, aí pegou um monte de coisas na cozinha, fez uma lista, escreveu uma lista, tipo assim, banana, R$3, não sei o que lá, R$2, não sei o que lá. E aí pegou os puffs da sala, pegou umas cadeiras que eu tenho decorativas, colocou um cobertor em cima, fez uma cabaninha, fez uma barraca e começou a vender as coisas que tinha na cozinha. Mãe, você quer comprar? Pai, você quer comprar? Aí meu marido falou, meu filho, você tá fazendo essa bagunça? Eu não me importo. Por quê? Porque está estimulando a criatividade. Todos nós temos algo para poder estimular a nossa criatividade. A gente tem que sair de um ponto onde a gente está sem fazer nada, a gente vai ser elevado para outro ponto onde a gente tem tédio, e aí o tédio vai nos levar para outro ponto onde nós vamos ser criativos, e a criatividade vai nos levar para outro ponto onde nós vamos executar a tarefa. Toda criatividade tem que passar pelo ponto de tédio, né? Você está entediado. Os meus momentos mais criativos são momentos... Eu estou sempre muito ocupada, eu tenho 3 filhos, eu sou médica, eu sou empresária, eu tenho cursos para médicos, tenho cursos, estou montando cursos agora, outros cursos para não médicos, para pessoas que não são profissionais da medicina. Então, eu tenho muitas atividades. Onde eu estou assim com a cabeça vazia, né, tranquila, quando eu estou tomando banho. Eu estou ali naquelas atividades que são rotineiras, são os momentos onde eu mais tenho criatividade, onde eu tenho as melhores ideias são durante o banho. Quando eu tiro as telas do meu filho, ele usa criatividade e faz coisas assim, a Charlene está falando. E isso tem que acontecer. E aí deixa ele bagunçar, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, deixa ele bagunçar. Depois ele arruma. Eu sempre falo, pode bagunçar o quanto for, depois arruma. Chega no final da tarde, eu tô com eles, agora é hora de arrumar. Vou botando todo mundo para arrumar. E eles têm a capacidade de arrumar, fica arrumadinho. Arrumadinho. E aí, agora, a gente tem que pensar em alimentação não inflamatória. Você já tem live aí, que eu já fiz live para você na semana passada sobre leite, sobre glúten. A gente tem que ter uma alimentação anti-inflamatória. E tô aqui lendo os comentários. E a gente também tem a necessidade de ter uma alimentação saudável. Então, a gente tem que estar bem nutrido. Hoje não é tão fácil estar bem nutrido. Não é tão fácil sempre comprar orgânicos. Direto, quando eu falo de orgânicos, sempre tem seguidores aqui que vão me falar assim, eu não tenho orgânico na minha cidade. Eu tô na cidade que eu tô morando agora há 3 meses e eu não achei nenhum lugar que vende orgânico. Já rodei vários lugares, eu não achei lugar que tem orgânico. Então, pode ser que eu ache orgânico aqui ainda, mas por enquanto eu não achei. Então, o ideal é comprar orgânico, comer frango caipira, boi a pasto, que não comeu ração, que não foi confinado. Supermercado, eu falo que é lugar de você comprar produtos de limpeza. Você vai para o supermercado para comprar álcool, vinagre, vassoura, pano, rodo.
O lugar de comprar comida de verdade é hortifruti e açougue. Vai no hortifruti, no açougue, na feira, aí você vai comprar comida de verdade. E você vai alimentar essa criança com carnes, ovos, frutas e vegetais, né? É desse jeito. Só criança? Não, você também. Você também vai ser muito mais saudável se comer carne, ovos, frutas e vegetais. Com certeza, você vai aumentar a sua saúde fazendo isso. E aí, o que acontece? Nesse quesito de alimentação, muitas vezes a gente não consegue ter a melhor alimentação do mundo. Ou porque a pressa tá grande, ou porque a gente não consegue encontrar orgânico, a gente não consegue encontrar um frango caipira, a gente acaba comendo um frango de granja. E aí, o que a gente faz? A gente tem que suplementar. Então, agora eu vou falar para vocês alguns suplementos que são essenciais para que você faça uso para melhorar a qualidade do seu cérebro. Alguns, o ideal é fazer exame para saber como está o nível desse suplemento no seu sangue. Outros você pode usar sem susto, que só vai aumentar a sua saúde. Então, eu vou até falar as contraindicações, porque a maioria das pessoas falam 5 suplementos que vão aumentar a sua inteligência. Pananã, 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 mas a maioria das pessoas não falam que alguns suplementos não devem ser usados por todo mundo e têm efeitos colaterais, né? Se em excesso, né? Você pode se intoxicar. Né? Eu vi uma pessoa aí eu vi uma reportagem de uma pessoa que intoxicou múltiplos órgãos com cromo, e muita gente tem deficiência de cromo. Então, não é uma lei. Às vezes a televisão passa tudo com muito sensacionalismo, né? Então, é por quê? Porque o profissional que atendeu essa pessoa que se intoxicou com cromo não dosou o cromo no sangue dessa pessoa. E aí, em vez dela ter um resultado positivo com o uso de cromo, ela teve uma intoxicação e aí os órgãos, ela teve problemas nos órgãos, né? Então, vamos lá. Magnésio. A gente tem uma gama de magnésios. A gente tem magnésio de malato, magnésio trionato, magnésio glicinato, magnésio bisglicinato, cloreto de magnésio, magnésio inositol, vários tipos de magnésio. Magnésio taurato, acho que eu já falei. Então, cada tipo de magnésio, ele serve para uma coisa. Se você tomar um magnésio, ele já vai melhorar a sua saúde. Mesmo que seja tomando magnésio quelado, ele vai melhorar a sua saúde. Mas o ligante, o que está ligado ao magnésio, vai favorecer a entrada desse magnésio em alguns lugares no seu corpo. Então, vamos lá. Magnésio taurato, muito usado para os músculos e para o coração, porque coração é músculo. Magnésio inositol. O inositol é um nutriente que desinflama. Magnésio bisglicinato. O intestino adora a glicina. Então, é um magnésio que estimula o peristaltismo, estimula o intestino. A gente tem que cuidar do intestino, tem que fechar todas as permeabilidades intestinais quando a gente fala de transtorno de déficit de atenção. Então, por isso que a gente não pode comer alimentos inflamatórios. E qual seria o melhor magnésio para o cérebro? O magnésio treonato. Por quê? Porque o treonato faz com que o magnésio ultrapasse a barreira hematoencefálica mais facilmente e vai melhorar a condição do cérebro. Dá para repetir o magnésio que melhora o intestino? Magnésio bisglicinato. Se você quer um magnésio para o intestino, é o bisglicinato. Então, você pode usar aí o magnésio treonato, tá? E magnésio, gente, eu já vi pessoas com excesso de magnésio, mas é raríssimo. Mas é bom fazer um exame aí. E o melhor jeito de você avaliar o magnésio no seu corpo é fazendo o exame de magnésio eritrocitário, porque às vezes você tem magnésio suficiente no seu sangue, mas esse magnésio não está dentro da célula, então você precisa de mais magnésio dentro da célula, e aí você pode suplementar magnésio, tá? Então, magnésio eritrocitário
é o exame que você deve fazer. Não tendo a opção de fazer esse exame, faça o magnésio convencional que você faz no soro. É um exame simples que qualquer laboratório faz. Magnésio eritrocitário nem todos os laboratórios fazem, tá? Então, a gente tem aí o magnésio eritrocitário e a gente pode usar para o cérebro o melhor magnésio, o magnésio treonato. A gente tem as vitaminas do complexo B. São vitaminas que ajudam muito. Lick R da Silva está perguntando qual a dose diária de magnésio. A dose diária vai depender, porque às vezes o magnésio pode ser calculado até por peso, né? Tem aí literatura que traz que o magnésio pode ser calculado 6 miligramas por quilo de peso, tem até 8 miligramas por quilo de peso, e não existe uma dose muito certa que dê para todo mundo. O que deve ser observado no magnésio é porque muitos magnésios, quando você compra magnésio de uma boa farmácia de manipulação, ela vai quantificar a dose de magnésio que está naquela substância. Então, vai ter, por exemplo, 300 miligramas de magnésio na substância. Quando você compra uma dose de drogaria, uma farmácia, se você comprou um magnésio numa drogaria, numa farmácia convencional que tem aí na rua, você vai comprar 300 miligramas de magnésio, ele não tem 300 miligramas de magnésio. Tem 300 miligramas do magnésio treonato. Então, vamos supor que tem ali 100 miligramas de magnésio, mais 200 miligramas do treonato. Então, você está tomando uma dose de magnésio, às vezes, 3 vezes menor. Isso a gente chama de fator de correção que as farmácias aplicam. O fator de correção é o seguinte, elas vão multiplicar ali quanto que precisa de ter de peso daquela substância para ter aquela quantidade justamente do magnésio. E o magnésio treonato, por exemplo, tem um fator de correção altíssimo. Se eu não me engano, é 8, tá? Então, precisa pesar 8 vezes mais aquela substância para ter aquela quantidade de magnésio naquela substância. Então, a gente tem que pensar muito claramente nisso, tá? Pensando claramente nisso, o magnésio é uma substância que a gente deve usar. E assim, se eu fosse falar uma dose que serve para todo mundo, 300 miligramas é uma dose que serve para todos os adultos, por exemplo. Tem adultos que vão tomar muito mais do que isso, mas dificilmente a gente vai ter adultos, a não ser que tenha baixo peso, outras condições, que vão tomar menos do que isso, tá? 200 miligramas, 300 miligramas. Se a gente for olhar um outro suplemento que faz muito, muito, muito bem para o cérebro, é a vitamina B12. E aí a gente está com um problema, porque a gente tem aquele valor de referência do laboratório, e muitos laboratórios traziam ali de 211 a 911 picogramas por ml de vitamina B12 no sangue como valor de referência. Só que o valor de referência é simplesmente uma média do que as pessoas têm aí quando elas vão fazer exame no laboratório. Como tem muita gente com deficiência de vitamina B12, em vez de suplementar as pessoas, esse laboratório vai e reduz ali o valor de referência. Então, eu já tenho pegado aqui laboratórios, exames feitos em laboratórios que trazem que se você tem 300 picogramas por ml de vitamina B12 no sangue, é uma quantidade ok, que está aí dentro do valor de referência, e 300 é o valor máximo. Preste atenção. Para você ter saúde, você tem que ter no mínimo 500 de vitamina B12, né? E 500 sendo bem boazinha, porque algumas pessoas que têm, por exemplo, resistência insulínica, problemas cognitivos, déficit de atenção, hiperatividade, autista, aqui, ó, o Lick tá falando aqui, ó. A minha B12 está em 250, então a doutora disse que está boa. Não sei para quem que tá boa para ficar doente, né? Porque com certeza você deve estar aí ou com perda de memória, ou com perda de sensibilidade,
ou com perda de atenção, porque a B12 ela é responsável pela sensibilidade do nosso corpo, ela é responsável pela saúde dos nossos nervos, ela é responsável também pela nossa memória, ela é responsável pela redução de homocisteína, que é um marcador inflamatório que também marca risco cardiovascular, ela é responsável por N processos no nosso corpo. Então, a B12 de 250, ela está dentro do valor de referência. O valor de referência é de 211 a 911, mas ela está insuficiente. Tem o que está dentro do valor de referência, que é o normal. O que é o normal? Normal é a média, o que a maioria das pessoas apresenta. Então, a maioria das pessoas apresenta a vitamina B12 aí entre 211 e 911, tá? Dentro do valor de referência. E tem os valores otimizados. O que são valores otimizados? São os valores que nós consideramos para que a pessoa tenha uma saúde de verdade. E é a Eli que está falando assim, sim, eu tenho tudo isso. Eu só citei aqui sintomas de deficiência de vitamina B12. Ela falou que tem todos os sintomas de deficiência da vitamina B12, né? Falta de memória, falta de atenção, falta de sensibilidade. E a gente pode ter vários outros sintomas relacionados a isso, inclusive fadiga, porque deficiência de vitamina B12 também cursa com inflamação. Então, o ideal é usar a vitamina B12. A dose é variável para quem tem essa B12 mais baixinha ali, para quem tem uma B12 em torno de 200, um pouco mais que 200, pode usar até 3 miligramas de B12 por dia durante aí uns 2 meses, uns 3 meses. Depois que aumentou essa B12, você pode diminuir a dose para manter essa B12 alta. Então, a vitamina B12 é algo essencial para a memória, para a cognição, para diminuir os sintomas do transtorno do déficit de atenção, diminuir os sintomas de hiperatividade, melhorar a memória, melhorar a qualidade do sono, diminuir a fadiga, diminuir a inflamação, né? A Leila está falando aqui, minha B12 está em 211, eu estou com queda capilar e desanimada. Qual marca eu posso comprar? Leila, manda um direct para mim, fala assim, qual marca eu posso comprar, que eu vou te encaminhando a alguns lugares onde você pode comprar, tá? E aí, gente, B12, a Kátia falou, a minha tá em 970, tá ótimo, 970. Ah, doutora, mas o valor de referência vem falando que eu posso ter a vitamina B12 no máximo em 911. Preste atenção. Tá dentro do valor de referência, mas 970 você não vai ter nenhum efeito colateral negativo. Nada. Zero. Tá? Então, é melhor manter um pouco acima do valor de referência do que dentro do valor de referência, perto do limite inferior. Então, a vitamina B12 é algo que também está envolvida com a cognição. É um outro suplemento. A gente falou do magnésio e da vitamina B12. Agora, nós vamos falar do ômega. Quando a gente fala em ômega 3, tem muita gente que acha vantagem. Ah, eu tomo ômega 3, 6 e 9. Não tomem esses ômegas, né? 3, 6 e 9. Tomem ômegas que tenham selo de qualidade. Tomem ômegas de marcas mais famosas, porque um ômega oxidado não vai fazer diferença nenhuma na sua saúde. A gente já tem um excesso na nossa alimentação de ômega 9, de ômega 6. A gente precisa mesmo consumir ômega 3. Dentro do ômega 3, nós temos dentro do ômega 3, nós temos duas, alguém falou aqui que está baixo o áudio. Fala um pouco mais alto, fica muito baixo o seu áudio. Gente, tá baixo o áudio? Se tiver baixo, me falem aí se o áudio tá baixo, tá? Tô aqui com o microfone ligadinho, mas tem gente reclamando que o som tá baixo. Eu perguntei mais cedo se o som estava bom, aí vocês falaram que estava bom, que estava bom, né? Tá baixo sim. Deixa eu tirar aqui o microfone, que às vezes vai melhorar. Olha se melhora, gente. Eu tô achando que meu microfone estragou. Melhorou o áudio. Tá ótimo. Eu acho que o microfone estragou. Eventualmente, vocês podem escutar alguns barulhos aí, porque o microfone concentra o som, mas
o microfone do celular aqui, eu acho que estragou, tá com som baixo, então não adianta estar usando. Então, vamos lá. Outro suplemento é o ômega 3. Esse ômega 3, ele tem duas substâncias no ômega 3. Às vezes pode ter mais, que ali geralmente tem um tocoferol, que é um tipo, é um vitâmero da vitamina E, que vai funcionar como antioxidante para esse ômega não oxidar. Mas a gente tem duas substâncias do ômega 3, o EPA ou EPA e o DHA. O EPA é uma substância que é muito anti-inflamatória, mas o DHA é a substância que a gente mais gosta para cognição. Então, se você é uma pessoa inflamada, tem o intestino inflamado e você quer desinflamar o seu corpo, procure usar ômegas que tenham um valor maior de EPA. Se você quer melhorar a sua cognição, ajudar a reduzir sintomas de hiperatividade, ajudar a reduzir sintomas de falta de atenção, melhorar a memória, procure usar ômegas que tenham um grande valor de DHA. O DHA, ele é ótimo para o cérebro. E tem um detalhe, se eu uso EPA, eu não consigo, no meu corpo, transformar esse EPA em DHA. Mas, se eu estou usando um excesso de DHA, eu consigo, o meu corpo, ele transforma esse excesso de DHA em EPA. Então, eu sempre dou para as minhas crianças DHA. Desde a pequenininha tem DHA líquido, até os meus outros 2 filhos já consomem ômega há muitos anos. Eu falo que é balinha de tubarão. Eles, quando começaram a consumir ômega, eles nunca tinham chupado bala na vida, então eles achavam o máximo de chupar bala. Eles pegam ômega, estouram com o dente, eles acham um máximo estourar com o dente. Gente, tem gostinho de peixe, não tem gostinho de bala, né? Chupa o olhinho e fica mastigando igual um chicletinho, falando que tá chupando chiclete. A cápsula pode ser ingerida ali, que ela é de gelatina. Então, a gente tem esse ômega com DHA, que vai ajudar bastante também no cérebro, tá? Aí já falei 3 suplementos para vocês que são bons para o cérebro. Existe um ativo que esse não é um suplemento, mas não é um ativo que é vitamina ou mineral, né? É um ativo que ele é patenteado, que se chama o Brain Set Factor. Não, é Brain Factor 7, tá? Fator 7 do cérebro, né? Brain Factor 7. É um ativo que também ajuda a melhorar a memória, ajuda a melhorar a concentração, e a gente consegue melhorar usando esse ativo. Pode ser aí de 100 para os adultos, de 100 a 200 miligramas por dia, e também pode ser usado por crianças, não nessas doses. Aí a dose de criança depende do peso. E aqui, ó, a Iris tá me perguntando: doutora, posso suplementar uma criança de 12 anos e qual a dosagem? Pode suplementar a criança de qualquer idade, mas dose de suplemento de criança sempre tem que passar pelo médico, a não ser o ômega 3, por exemplo. Porque às vezes essa criança não tem deficiência e você está suplementando algo nessa criança que ela não está deficiente. Então tem que passar pelo médico, porque o médico calcula a dose pelo peso da criança. Não leva só em consideração a idade também é levada em consideração, mas existe um cálculo que se faz pelo peso. A Kátia está falando também, eu já comprei um caderninho para anotar tudo que a doutora Edicele fala. Obrigada, Kátia. Doutor, o óleo de abacate é bom? Sim, o óleo de abacate é bom.
Vamos lá. Posso suplementar ômega em crianças de 12 anos? Pode, não tem problema suplementar ômega. Eu tomo de 2 a 4 cápsulas, depende da fase que eu estou, de ômega por dia, às vezes 2 após o almoço. O ômega a gente sempre depois das refeições, é sempre melhor depois das refeições, tá? Você vai absorver o ômega muito melhor se você usar o ômega depois das refeições. Minhas crianças tomam uma cápsula de ômega por dia, tá? Uma cápsula. E aí eles, eu quero balinha de tubarão. Às vezes eu dou meu filho, não, eu quero mais um, eu quero 2. Porque já criei essa cultura de balinha de tubarão desde que eles são crianças, desde que eles eram bebezinhos, tá? Então eles usam o ômega ali. Não tem problema nenhum em suplementar ômega. Qual a quantidade mínima desses EPA e DHA? Vai depender muito do ômega que você está tomando, porque mesmo dentro de um mesmo ômega, a gente tem quantidades diferentes. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui uma marca de ômega, Vitafor. Você tem o Mega DHA, que tem uma quantidade maior de DHA. Você tem o Ômega Plus, que tem uma quantidade maior de EPA. E aí, se você tem também a Essential Nutrition, por exemplo, você tem ali o DHA líquido, que é o que eu uso para a Laura. Você tem o ômega com cúrcuma, que tem, acho que é Golden Ômega, Ômega Golden. Você tem o ômega com astaxantina, tem o ômega Vision, Clarity. Esse Clarity, por exemplo, ele tem uma quantidade maior para o cérebro, ele tem uma quantidade maior de DHA. Então, depende muito do ômega e não tem uma quantidade mínima ali que você vai usar, depende da sua finalidade, tá? O ideal é usar marcas boas de ômega. Qual dosagem de vitamina B12 no exame da criança? Os valores ideais, os mesmos dos adultos. As mesmas doses dos adultos. E se a gente for pegar, a gente tem outros suplementos que a gente vai considerar que a gente tem que usar para melhorar o cérebro. Como, por exemplo, a vitamina D. Criança tem que tomar sol todos os dias. Se você não sabe, não levou seu filho ao médico, não suplementou o seu filho com vitamina D, gente, sol não é só vitamina D, tá? A gente precisa tomar sol para regular o ciclo circadiano. O sol, ele é anti-doença. Antigamente existiam solários, os hospitais eram solários, onde os pacientes pegavam sol para se recuperar, né? E se você pegar os hospitais antigos de Petrópolis, todos têm um pátio no meio, muito sol, tem hospitais com grandes janelas, porque para pegar sol eram solários. Então, sol cura diversas doenças. Sol não é só vitamina D. Hoje, a gente tem um monte de pessoa que não quer pegar sol e que suplementa a vitamina D, que está achando que está tudo bem, que não precisa de pegar sol. Não, não está tudo bem, você precisa de pegar sol, tá? Então, as crianças têm que pegar sol todos os dias, de preferência com a menor quantidade de roupa possível. Minha filha, ela tem maiôzinho. Nunca usei um maiôzinho na minha filha. Sempre boto a fraldinha de pano ali e ela vai pegar sol de fraldinha. Por quê? Para aumentar a superfície corporal exposta ao sol, né? E a criança deve pegar sol. Eu faço uso de óleo de abacate ozonizado e vi melhora do meu esquecimento. Melhorou muito. Depois de algo que vocês estão lendo aí, que eu não posso falar aqui, senão a live cai. Estou me sentindo muito melhor. Gente, o ozônio é um santo remédio para várias coisas. O ozônio é algo que melhora, a ozonioterapia melhora transtorno, déficit de atenção, melhora a hiperatividade, melhora o fluxo cerebral, melhora a condição dos vasos, desinflama o corpo, desintoxica o corpo. Então, ajuda. A gente tem um protocolo brasileiro, a gente tem que bater no peito e falar, gente, que orgulho, esse protocolo é brasileiro, desenvolvido por brasileiros,
que se chama Protocolo Nocaute de Ozonoterapia, que trata crianças autistas com sessões diárias de ozonoterapia de segunda a sexta. E essas crianças recuperam muito, muito bem. Né? Então, ozônio, e não só crianças autistas, existe um outro protocolo também que trata crianças com síndrome de Down, e essas crianças também têm uma qualidade de vida muito melhor. Então, isso faz com que a gente possa estar melhorando a vida dessas crianças e também os adultos que também estão sendo diagnosticados, que hoje não é só criança que tem hiperatividade, né? A Graça tá falando, amo o sol. Quando eu tive meus bebês, dava banho de sol, dica da minha avó, a gente tem que dar banho de sol não só nos bebês, todos os dias nós deveríamos tomar banho de sol, infelizmente nem sempre conseguimos, né? Quanto tempo de sol? A Denise aqui está perguntando, quanto tempo eu devo tomar sol? Depende do seu fototipo, né? Eu tenho 3 filhos, os meus 2 filhos mais novos são bem branquinhos, e o meu filho mais velho, ele é bem moreninho, bem... Eu falo que é o pretinho da mamãe. Eu chamo todos eles de pretinhos, mas ele é o pretinho da mamãe. Ele é bem moreninho. Então, os meus filhos mais novos, o Felipe, por exemplo, se ele tomar, o Felipe é o mais clarinho, 3 minutos de sol no horário que se deve tomar, que é entre 11 horas da manhã e 2 horas da tarde, porque a gente tem maior incidência de raio UVB, e esse raio UVB que faz produzir vitamina D, se ele toma 3 minutos na frente, 3 minutos atrás, ele já fica quase vermelhinho, para ele já é o suficiente. O Davi não, o Davi, ele não chega, a pele não chega a ficar vermelhinha, ela vai ficando um pouco mais morena, mas não chega a ficar vermelhinha. Então, Davi já é uma criança que precisa de uns 40 minutos de sol, 20 na frente, 20 atrás, e se ele tiver muito tempo sem tomar sol. Se ele estiver tomando sol com frequência, ainda tem que aumentar a quantidade de sol, e às vezes ele chega a tomar 2 horas de sol, sem protetor solar, sem nenhuma queimadura, sem ficar vermelho. Qual que é a quantidade ideal? Você vai descobrir para você. Sabe aquele pontinho antes de você ficar vermelho? Você tomou o sol ali, você vai falar, não, se eu tomar mais um pouquinho eu vou ficar vermelha. Esse é o ponto, são os minutos ideais que você deve ficar no sol. Quanto mais clara, quanto mais branca a pele, menos sol. Quanto mais escura, quanto mais negra a pele, mais sol você deve tomar. E isso vale o mesmo para as crianças, tá? Gente, já temos aí 1 hora de live. Amanhã a gente está aqui de novo, de 8h30 às 9h30. Amanhã a gente vai continuar esse assunto de cognição, de memória, ou a gente vai trazer um assunto novo para você, né? Por quê? Porque muitas vezes eu planejo um assunto, mas alguém vai lá e me pede. Então, manda direct, comenta aí na live qual assunto eu vou deixar essa live salva hoje. Você comenta aí embaixo na live qual assunto você quer que eu fale, porque eu vou falar aquele assunto que você quer escutar. Então, curta os nossos conteúdos, assista os nossos stories, comente 4 palavrinhas. Todas as vezes que você comenta 4 palavrinhas, o algoritmo entende que você está gostando e entrega mais a nossa live. Então, todas as vezes que você vier aqui assistir a nossa live, deixe seu comentário, coloca no mínimo 4 palavrinhas e isso vai divulgando o nosso trabalho, e a gente está aqui todos os dias trazendo conteúdo de qualidade para você. Fiquem com Jesus. Um beijo no coração. Que Jesus abençoe todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.